Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Eric Jordão de volta com a correção das atividades do livro Carioca. Nós vamos fazer mais uma leitura e interpretação de textos, da disciplina da língua portuguesa. E nós vamos fazer a correção do livro Carioca. E hoje nós vamos começar pela página 11, tá? E hoje nós vamos conhecer o texto jornalístico. O texto jornalístico ele traz algumas particularidades, né? Para que serve um texto jornalístico? Para trazer informações. E quando a gente pega um texto jornalístico, nós precisamos estar aptos a identificar algumas partes desse texto, tá? E nós vamos verificar que partes são elas. Primeira parte que a gente identifica num texto jornalístico é a manchete ou título, tá? O que seria essa manchete ou título? É a chamada para a notícia. Os jornalistas colocam esse texto de uma forma que chame a atenção. Então, o texto que nós temos aqui hoje diz o seguinte: o Rio recebe título de primeira capital mundial da arquitetura pela Unesco. Então, esta parte do texto é justamente o que a gente está chamando de manchete ou título, tá? E qual é a outra parte que a gente também precisa prestar atenção quando a gente está lendo um texto jornalístico? É o subtítulo. No caso desse texto jornalístico que a gente viu, o subtítulo é esse aqui, ó. Título foi designado em cerimônia na sede do Organismo Internacional em Paris, na manhã desta sexta-feira, dia 18, no Congresso da União Internacional dos Arquitetos, que acontece na cidade o ano que vem. Então, esta parte do texto a gente chama de subtítulo, tá? E qual é a terceira parte que a gente vai verificar hoje? É o que a gente chama de corpo do texto. O corpo do texto é justamente a informação que a manchete e o subtítulo trouxeram para a gente, tá? Então, no corpo do texto, nós vamos ler aqui, ó. A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, é a primeira capital mundial da arquitetura. O título foi entregue em cerimônia na manhã desta sexta-feira, dia 18, em Paris, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A informação foi confirmada pela sede do organismo em Brasília. É a primeira vez que uma cidade recebe essa designação, criada no ano passado em parceria entre a Unesco e a União Internacional dos Arquitetos, UIA. Em 2012, a Unesco já tinha concedido ao Rio de Janeiro o título de Patrimônio Cultural Mundial na categoria Paisagem Urbana. Com a designação desta sexta-feira, o Rio fica responsável pela organização do Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos no ano que vem, entre 19 e 26 de julho de 2020. E aí nós temos a questão relacionada ao texto, né? Então, nós vamos conversar sobre o texto. E aqui nós temos, de acordo com o texto, o Rio de Janeiro recebeu o título de primeira capital mundial da arquitetura em 2019. Em 2012, o Rio de Janeiro já havia recebido outro título. Que título foi esse? Meus amores, esta informação está lá no texto. Então, o que a gente precisa fazer? Tá? Nós vamos voltar no texto e identificar onde está essa informação. Ele não pergunta sobre 2012? Então, olha aqui, ó, no texto. Ó. Em 2012, a Unesco já tinha concedido ao Rio o título de Patrimônio Cultural Mundial na categoria Paisagem Urbana. Então, o que a gente precisa responder nessa pergunta? Então, está aqui, ó. Em 2012, o Rio de Janeiro recebeu o título de Patrimônio Cultural Mundial na categoria Paisagem Urbana. Então, essa é a nossa resposta em relação à avaliação desse texto, a análise desse texto que a gente acabou de ler. E aí nós temos aqui uma leitura coletiva com o texto que traz o seguinte título: Uma cidade maravilhosa espera por você.
O Rio de Janeiro é também conhecido por Cidade Maravilhosa e está localizado no sudeste do Brasil. Não faltam atrações e atrativos para se entender por que a cidade do Rio de Janeiro é realmente maravilhosa. Sua geografia é privilegiada. Praias, montanhas e lagoas se combinam e convivem em um visual deslumbrante, mundialmente conhecido. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e um litoral com quilômetros de praias, entre elas as famosas Copacabana e Ipanema. A Barra da Tijuca, que tem sua própria praia, além de parques e inúmeros restaurantes e atrações culturais. A alegria dos cariocas é contagiante e está nas caminhadas pela orla, nos jogos de vôlei e futevôlei nas areias ou nos voos de kitesurf. Asa Delta é a cidade mais visitada em toda a América Latina e recebe milhões de turistas a cada ano. Bom, nós estamos em casa, atravessando um momento de pandemia em que nós estamos precisando realizar o distanciamento social. Mas, meus amores, logo em breve nós estaremos aproveitando todas essas maravilhas do nosso Rio de Janeiro, tá? Do nosso bairro, da nossa cidade. É só a gente ter calma, ok?